Bem-vindo ao Tecnológica. Para hoje nós temos o diretor André Pedro que vai nos trazer então o tema sobre governança da internet em Angola. Eu vou deixar aqui que o senhor André Pedro se apresente, por favor. André Pedro é meu nome, diretor-geral do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, INFOSE. O que é esse instituto, senhor diretor? O INFOSE é um instituto vocacionado para a questão do fomento da sociedade de informação e fundamentalmente também a questão da manutenção das infraestruturas críticas de comunicação do governo de Angola. Bom, das infraestruturas críticas que nós temos sob nossa custódia, temos o data center do governo de Angola, temos a rede de comunicação privativa do governo de Angola, temos sob nossa custódia o DNS.o, que é o domínio de top para Angola. Essa nós consideramos infraestruturas críticas para aquilo que é a massificação da tecnologia e fundamentalmente a questão da soberania. E o data center, temos agora na Forja um novo data center, na verdade são dois, um data center principal e o data center backup. Associado aos dois, traz consigo também a cloud nacional. Porque nós, na questão de sermos os responsáveis pelo fomento da sociedade de informação, também somos responsáveis por orientar as boas práticas para o próprio mercado. No sentido que a segurança não reside simplesmente na questão de termos bons firewalls, né, que são os elementos de proteção das redes. Não, acho que a maior segurança é a educação das pessoas que utilizam as tecnologias. Por isso, estavas a falar no Fórum de Governança da Internet, é vocacionado exatamente para discutirmos as melhores práticas, as melhores políticas para a defesa dos nossos concidadãos, para a garantia da soberania digital de Angola. Basicamente isso que é o core business do INFOSE. Sem esquecer que o INFOSE também tem a responsabilidade de fazer o registro de todas as empresas do setor das comunicações eletrónicas que operam em Angola. Imagina uma empresa que vem para Angola, que construir um data center, por exemplo, ou qualquer outra iniciativa relacionada às telecomunicações, tem de fazer um registro no INFOSE, onde tem de declarar aquilo que será a sua real atividade no nosso território nacional. O INFOSE tem a responsabilidade, eu desde que me tornei diretor-geral do INFOSE, não me lembro de ter emitido um único registro em que as nossas equipas não foram no terreno oferir, de facto, se aquilo que foi declarado como sendo a atividade a ser praticada é de facto aquilo que está a ser praticado. Já tivemos algumas questões de pessoas que declararam data centers, mas no final tentaram desenvolver ali uma plataforma de mineração de criptomoedas que depois envolveu os outros órgãos do governo de Angola e tivemos que intervir. Por isso, somos no final do jogo garantes um bocado disso, da transparência, né, da sociedade de informação. Correto. Senhor diretor, eu fiquei um bocadinho confusa. O INFOSE é uma instituição reguladora ou vocês só regulam algumas partes das algumas atividades das telecomunicações ou conectividade, ou vocês são os detentores em que emitem licenças? Nós emitimos licença, mas não é no verdadeiro sentido da regulação, é mais no sentido da fiscalização. Nós fiscalizamos, na verdade. Por isso é que eu disse que ao emitirmos um registro, as empresas têm de declarar a atividade e nós vamos fiscalizar essa atividade. Se de facto aquilo que é declarado é aquilo que se pratica. Em questão de regulamentação, quem regula, regulador é o INACOM. Por isso o INFOSE tem esta cota parte, por ser o Instituto da Sociedade de Informação, garantir a fiscalização daquilo que são as atividades do setor das comunicações eletrónicas em Angola. Mas o cumprimento da regulação, do plano de frequência, plano de numeração, é uma responsabilidade estritamente do INACOM. E quais são as iniciativas correntes do INFOSE que tem agora? Bem, nós INFOSE, nós temos algumas iniciativas. Uma das maiores é a questão do Angola Online. O Angola Online dista desde 2014 que existe e eu estou há sensivelmente 3 anos como diretor-geral do INFOSE. Há iniciativas que eu já encontrei em marcha, como é o caso do Angola Online, o caso do Angola Digital, só para diferenciar um do outro. O Angola Online é específico para a montagem de pontos de distribuição de internet gratuita, em largos, em escolas, em lares de acolhimento. O Angola Digital diferencia-se porque ele é acompanhado sempre equipando salas de informática nas escolas de ensino de base e em alguns centros sociais. O que, na verdade, a nossa visão com relação a essa questão do Angola Digital é
fazer com que as crianças tenham contacto com a tecnologia na eternidade. Assim conseguimos, na verdade, orientar melhor também para aquilo que as crianças querem ser no ramo tecnológico. Diferente de nós que tivemos contato com o computador a primeira vez na 10ª classe, pronto, quem é do meu tempo sabe que o ensino médio começava com a nona, e depois então na 10ª classe, como eu fiz o ITEL no Instituto Técnico, na 10ª classe tivemos então o primeiro contacto com o computador. Isso, de alguma forma, vai retardando o país no sentido da inovação tecnológica. Porque quanto mais cedo eles começarem a lidar com tecnologia, claramente terão uma maior clareza na definição de projetos, na definição de ideias, e começamos a ter aqui miúdos com 8, 10 anos a fazerem coisas maravilhosas. Essa é a nossa visão com relação a Angola Digital. Angola Digital, já estamos aí em cerca de 80 centros Angola Digital, espalhados em cerca de 10 províncias de Angola. Nosso objetivo, médio, longo prazo, é conseguirmos então, nas atuais 21 províncias, conseguimos ter, no mínimo, 1, 2, 3, 4 centros de Angola Digital, que é para garantir que, de facto, as crianças começam a se socializar com a tecnologia o mais cedo possível. O Angola Online é aberto para todos, né? No fundo, hoje quem tem internet tem poder na mão. Quem tem internet, hoje consegue investigar, né? Consegue ter acesso à informação de forma mais eficaz e mais rápida. Então, essa, assim, é a nossa visão com relação a estes 2 projetos. E nesse curso, ainda, dos projetos, o Conecta Angola não é uma responsabilidade exclusiva do Infose, mas o Angola Online é coordenado pela direção do Ministério e é suportado aí por cerca de 5 instituições pertencentes ao próprio Ministério. E o Conecta Angola, ele diferencia-se do Angola Online e do Angola Digital pelo facto de estarmos a atender as zonas mais longínquas do país, onde desde 75 que nós conquistamos a independência, nunca houve qualquer iniciativa ligada às tecnologias. Então o Conecta Angola leva internet e leva a voz para essas localidades. Coloca-se os telefones daquele projeto Liga-Liga, onde disponibiliza um ponto, e aquela localidade pode ser composta por 5.000 habitantes, 2.000 habitantes, podem se beneficiar desse projeto tendo acesso à internet e também tendo acesso a telefones que podem telefonar para os seus familiares, para qualquer parte do mundo. Mas, senhor diretor, então quer dizer que neste caso o Infose está a tentar também solucionar a gap de conectividade? O Infose não, né? Neste caso o governo de Angola, não. Porque no fundo as iniciativas de trazermos um satélite vêm concorrer exatamente para irmos suprindo esse vácuo que existe. Por exemplo, se viajas de Luanda a Benguela, há vários cortes ao longo do trajeto, em que tu ficas sem cobertura. Com recurso ao satélite, e é preciso aqui que esclareça bem, porque o satélite é uma questão polémica. Eu, por acaso, já queria entrar ali no recurso satélite, onde que não era... A minha questão é, não era mais fácil nós continuarmos a alugar os satélites do que nós fazemos o nosso próprio satélite em termos de custo-benefício? Porque cá nós, como consumidor, eu na primeira pessoa, eu não consegui ainda ter uma visão ou apalpar os resultados do satélite. Poderia nos trazer aqui o que está a acontecer assim, realmente? Eu costumo dizer uma coisa, né? Quando nós pedimos dinheiro aos nossos pais, quando mais novos, né? Quando pedíssemos dinheiro ao nosso pai, o pai dizia que não tinha, mas se tu entrasse no quarto dele, até se calhar vias aí 5.000 kwanzas, né? Nós entendíamos que o pai era agarrado, mas ele tinha consciência que não podia mexer naqueles 5.000 porque tinha um objetivo específico. O mesmo acontece com relação à questão de investimento. A visão do governo é completamente diferente daquilo que é a visão do cidadão comum, porque o governo tem de servir a toda a classe de angolanos. E o cidadão quer estar privilegiado na sua condição, e o governo não pode ter privilegiados e uns prejudicados. Por isso, os projetos, quando são concebidos, é exatamente para atender a toda a classe. O Conecta Angola, por exemplo, se fores perguntar cerca de 16, 18 localidades que já beneficiaram do projeto Conecta Angola, naturalmente tem uma posição contrária, por exemplo, ao teu posicionamento, porque eles vão dizer que eles sentem na primeira pessoa os benefícios do satélite. Porquê? Desde que nasceu, deve estar com 50 a 60 anos, nunca falou ao telefone, nunca acessou a internet, mas agora, por via do AngoSat, é possível fazer isto.
Isso é um benefício direto para aquela classe de cidadãos de modo específico. De modo geral, hoje se fores falar com a Unitel, se fores falar com a ITA, se fores falar com a MS Telecom, vão testemunhar claramente que melhoraram a questão da conectividade deles, entraram para zonas eles nem sequer imaginavam que poderiam entrar, porque hoje tem um ganho do satélite. E estes ganhos são conjugados também com a questão comercial. O aluguer de satélite é uma coisa extremamente cara. E tens que pagar em divisas. E todos nós estamos cientes daquilo que é a dificuldade hoje em obter divisas. No fundo, o governo é sempre um facilitador. E imagina uma fibra óptica que se estende de Luanda a Uís, por exemplo. Pronto, o governo colocou uma fibra. É uma infraestrutura para o bem comum. Mas alguém precisa colocar serviço naquilo. É exatamente o mesmo exemplo que estende ao satélite. O satélite tem uma infraestrutura de conectividade, mas é preciso que os operadores coloquem serviço em cima do satélite. E tem havido operadores suficientes para colocar serviço? Ou seja, há rentabilidade? Tirando a Unitel, a ITA, agora entrou a Africell. Sim. Aqui nasce uma grande oportunidade. Né? Eu acho que nós temos que comunicar mais vezes para que as pessoas percebam, de facto, aquilo que se pode fazer com aquilo que existe. Acho que isso tem falhado. E se fizeres um histórico daquilo que é a própria lei, fundamentalmente, da atribuição de licença para operar no setor das telecomunicações, hoje é muito mais fácil. No passado era muito mais difícil conseguir uma licença. As licenças eram caríssimas. Hoje não. Tu tens as licenças de título unificado, tens as licenças globais, tens as licenças de multisserviços. O que permite com que dois jovens combinados, por exemplo, dois jovens que vivem em Benguela, e trazer aqui o exemplo da Angola Cables, que tem um projeto Aceleranet. A Angola Cables tem uma iniciativa que a juventude pode perfeitamente explorar bem, e até com o recurso à utilização do próprio satélite. Eles podem contratar capacidade de internet Angola Cables e levar internet a qualquer localidade de Angola com recurso à utilização do Angosat, que é a aquisição de um kit VSAT, de uma antena e de uma set-top box, onde eles injetam sinal de internet e eles podem ser os provedores de serviço de internet para aquela localidade em específico. Só que nós, ao longo dos tempos, nos acostumamos que o governo é o super-herói, né? Que tem que resolver todos os problemas do povo. Mas se tu fores olhar para outras latitudes, as grandes empresas a nível do mundo são de iniciativa privada. Sim, até porque para se fomentar a economia local precisa do privado e de empresas locais. Mas como é que estão as taxas aduaneiras para os equipamentos de telecomunicações? Mas pronto, isso é uma grande questão. Nós já temos estado a conversar porque os setores são dinâmicos. E há setores, por exemplo, que beneficiaram da redução do IVA, que é, por exemplo, o setor da saúde, o setor da agricultura, penso que também já beneficiou da redução do IVA, e nós nas telecomunicações ainda não tivemos também. Setor de energia. Nós ainda não tivemos esse privilégio, mas nas conversas que nós temos tido já de forma informal para formalizar essa iniciativa, eu tenho dito, o que é que tu traz de garantia para o Estado, para o benefício das populações fundamentalmente, para que o Estado então te estenda a mão e dizer assim, muito bem, agora a importação de equipamentos do setor das comunicações eletrónicas terá uma subvenção com relação à questão a taxas aduaneiras de X%. Mas o que é que você oferece em troca, por exemplo? Certo? Porque nós temos que construir projetos sustentáveis que dão garantias soberanas ao Estado que, se o Estado ajudar na redução da taxa aduaneira para determinados equipamentos específicos, vamos dizer assim, em 5 anos, no setor privado, vamos fazer cobertura total do país. Muito bem, esse é, no fundo, é a vontade do Estado. Então, nós temos estado já aqui a conversar, o próprio Seu Excelência o Ministro tem essa preocupação em mesa, para que começamos então a trabalhar numa lei específica que será submetida provavelmente ao titular do Poder Executivo, no sentido de regularmos e conseguirmos buscar algum benefício fiscal para melhorar o ambiente de conectividade do acesso às tecnologias no país. Isso, naturalmente, é atrair investimentos para dentro do país para a produção de telemóveis, produção de tablets, produção de computadores, a produção de equipamentos de conectividade, como são as antenas Wi-Fi, para facilitar esse processo. Se nós conseguirmos avançar a este nível, lhe garanto que as nossas estatísticas
Bem, as pessoas não gostam muito de falar de estatística, né? Estatística são números que você próprio produz e depois diz que são verdadeiros. Agora, alguém tem que aferir se de facto a estatística corresponde àquilo que é os anseios da própria população. Mas acreditamos nós que com iniciativas a este nível, se conseguimos atrair investimentos para que tenhamos aqui fábricas de facto a produzirem telemóveis, e essa questão de alguma subvenção na questão da importação dos derivados para a produção daquilo que se precisa, acreditamos nós sim, vai ser um passo gigantesco para a nossa própria economia e para a satisfação da nossa população com relação à questão das tecnologias. Mas, senhor diretor, quando nós falamos do sector, acredito que qualquer sector para desenvolver, e o senhor diretor também já falou aqui que o setor privado tem que estar envolvido. Como é que acha que o setor privado vai desenvolver se quando o setor privado olha para aquilo que é o business, tem que ter um retorno de investimento? E quando nós falamos de retorno de investimento, nós estamos a falar de dinheiro. E as taxas aduaneiras matam exatamente para que esse business plan possa caminhar sozinho. Que outras políticas vocês têm em que dá que é para subpor essa parte das taxas aduaneiras não estarem totalmente... Como é que eu posso dizer? Deixa-me cá. Como é que o setor tem lidado com a falta da facilidade de trazer os produtos ou as tecnologias para dentro, em termos de política, para ajudar com que realmente o setor privado possa, então, entrar no mercado? Ou seja, fala-se muito em monopólio das telecomunicações, mas no final de tudo, esse monopólio, nós vimos no podcast passado que pode existir ou não, dependentemente de onde é que está a se olhar, para o ponto em que está a se olhar para o tal dito monopólio, mas quais são as políticas que existem cá para que o setor privado então possa caminhar ou uma outra empresa possa vir, as startups como nós estamos aqui também a promover? Eu acho que monopólio, acho que não existe. Eu acho que se formos olhar assim com olhos de ver para todos os subsetores, acho que o setor que mais se democratizou ao longo dos tempos é o nosso setor. Porque hoje nós, este ano, nós temos aí ter feito registro de novas empresas que apareceram, pequenas e médias empresas que apareceram no setor das comunicações eletrónicas, na ordem de 240. Desculpa cortá-lo. O ano passado, está a dizer que já em janeiro. Estamos em 2025 já. Sim. Sim, está a me referir ao ano passado. Ok. Porque, como eu lhe disse, a democratização desses setores foi tanta que hoje, acho que com 100 mil kwanzas ou 200 mil kwanzas, consegues ter uma licença para operar como um pequeno provedor de internet. Por isso, eu acho que no setor não tem monopólio. Porque no passado, como eu lhe disse, talvez só o próprio Ministério é que tem um data center. Ou se em termos de data center, devemos ter aí na ordem de 10, 20, 15 data centers. Há uma liberalização total no setor das comunicações eletrónicas. Agora, as taxas talvez sim, aí seja um problema, como eu lhe disse, que nós estamos a olhar com alguma atenção para ajudar a resolver. Mas quais são essas políticas atrativas? Não, é uma questão, ainda estamos num embrião, porque é preciso trabalhar por fases. Nós trabalhamos primeiro na fase de termos o livro branco, que é o livro de política do crescimento do setor. E dentro do livro branco existem várias iniciativas. Iniciativas essas que vêm sendo materializadas ao longo dos tempos. Por exemplo, a questão da liberação das licenças multisserviço, por exemplo. As licenças unificadas, título único. Hoje parece que nós temos 4 empresas com licenças de título único, né, que são as maiores, que é o caso da Angola Telecom, Unitel, Movicel e Africell. Essas empresas, as licenças que eles têm, lhes permitem ter um serviço de televisão, lhes permitem ter o serviço de voz, lhes permitem ter o serviço de internet, ou seja, as licenças deles não são ilimitadas, eles podem oferecer qualquer tipo de serviço que eles bem entenderem. Inclusive, acredito, o BNA deve ter trabalhado ali numa licença das empresas, não do setor bancário, mas que podem ser operadores de economia. Hoje existem várias empresas que prestam serviço do mobile money, por exemplo, é uma liberação total que houve, de conciliação naturalmente com as políticas bancárias e políticas daqui do nosso setor. Por isso, hoje, a questão da startup, o governo tem estado a dar a mão. O INAPAN
tem realizado o Startup Summit, por exemplo, uma iniciativa que é sustentada pelo governo na promoção das startups tecnológicas. Nós, a nível do Ministério, também temos uma incubadora que está ali junto ao IDEU, que é o Digital.ao, onde dentro dessa incubadora há uma taxa, que devem ser 20 mil kwanzas que as pessoas pagam, e eles encontram tudo na incubadora. Dentro do digital, qual é a startup que consegue, assim, se tiver em nome, que consegue dizer, não, essa startup passou por nós e agora, por acaso, está a caminhar por contas próprias? Nós ainda não tiramos as startups. As startups, elas são acompanhadas num prazo mínimo de 2 anos, ou máximo 5. Por isso, o Digital tem 3 anos agora. Mas só para teres uma ideia, nós agora estamos a fazer a produção do Fórum de Governança da Internet e toda a questão do branding do evento está a ser trabalhado por uma startup que está dentro do próprio digital. Ou seja, continuamos a fortalecê-los, né, para que de facto se transformem em empresas. Por isso, acho que da parte do setor não falta apoios. Mas, naturalmente, o povo é o melhor juiz, né? O povo é que tem a nos dizer se estamos feito bem ou se estamos feito mal. Na nossa consciência, temos dado o nosso melhor para atender aquilo que são os anseios da própria juventude e da população no geral. Mas o monopólio no setor das telecomunicações é uma conversa inexistente. Bom, nós aqui, claramente, a opinião deve ser aberta aqui, cada um tem a sua opinião e os nossos convidados vêm mesmo aqui que é para poder então passar a sua experiência. Mas, senhor diretor, se nós falamos sobre tecnologia, se nós falamos sobre inovação, em termos de governança da internet, o que é que já tem-se feito para que nós possamos então dar o next step em termos de inovação e quais são os desafios? Pronto, a questão da governança da internet não é um tema isolado. Nós fomos convidados há coisa de 3 anos, mais ou menos, para participarmos no Fórum Mundial de Governança da Internet e que acabou acontecendo até em África, na Etiópia. Mas a questão dos fóruns de governança da internet é uma preocupação das Nações Unidas. Pronto, as Nações Unidas anteciparam-se aos problemas que estamos a vivenciar hoje, né? A questão das calúnias, das fake news e tudo. Então, as Nações Unidas, em 2003, se a memória não me falha, começaram com a preocupação de se instituir o Fórum de Governança da Internet, que seria um espaço de debate, onde as nações do mundo, representadas pelo setor das comunicações, deviam discutir as melhores práticas, as melhores políticas, para melhor orientar a sociedade na utilização destes recursos que se chama internet. Nós, depois de termos então participado deste evento, e que foi bastante produtivo e foi bastante bom, aprendemos muitas coisas, quando chegamos a Angola, a primeira coisa que fizemos foi instituir exatamente o Fórum de Governança da Internet. E nessa ideia da partilha de conhecimento, nós realizamos ano passado, em fevereiro, se a memória não me falha, foi no dia 20, realizamos o Fórum de Governança da Internet. Nós decidimos ter só convidados da lusofonia, tivemos convidados do Brasil, tivemos Portugal, como preleitores, que é para a partilha de experiências, como é que eles regulam a questão da internet nos seus respectivos países. Estamos a aprender muito. E na questão da governança da internet, essa iniciativa que é liderada pelo Infose, nós, o ano passado, decidimos fazer mais 4 fóruns provinciais. Fizemos o primeiro no IS. O fórum de internet do IS foi o que mais nos chamou a atenção. Superou a expectativa de que era o nacional. Nós tivemos numa sala com mais de 1000 jovens a assistirem o fórum. Não, por acaso no IS eu tenho um instituto também de telecomunicações. Eu tenho ouvido... É Centro Tecnológico. É Centro Tecnológico. Centro Tecnológico do IS. E nós estivemos no IS. E depois nós decidimos então hoje fatiar o fórum, na verdade, em 2 vertentes. Na vertente da sensibilização, da utilização responsável da internet, e a segunda parte temos estado aqui a tratar então da questão da cibersegurança para nós especialistas. Porque por isso é que ele disse, se educares bem o teu povo, terás menos leis para castigá-los. E onde é que mas onde é que fica a liberdade de expressão? Porque quando fala-se em governança da internet, principalmente para aquilo que é a regulação daquilo que é nas redes sociais, muita gente se questiona sobre the free speech, a liberdade de expressão. Como é que nós estamos aqui em termos de liberdade de expressão? Eu acredito que nós estamos super abertos, mas já tivemos alguns casos em que a liberdade de expressão claramente houve consequências. Eu acho que os termos não se colocam desta forma. Eu acho que aqui
Primeiro, temos que partir do princípio. Em Angola nunca houve um episódio de um desligamento da internet como tal. Nunca se desligou a internet em Angola porque o governo entendeu que deve desligar porque uma faixa da sociedade revoltou-se, porque manifestou-se. Porque hoje as redes sociais são a maior força de qualquer iniciativa que existe a nível do mundo. Em Angola não conheço um único episódio em que a liberdade das pessoas de acesso à informação ou de acesso à internet tivesse sido coartada. Nunca existiu. E é importante também classificarmos o que é que nós chamamos de liberdade de expressão. Chegar aqui, utilizar um microfone, faltar respeito ao Presidente da República, faltar respeito a qualquer outra entidade, não se trata de uma liberdade de expressão. Uma coisa é eu dizer assim, eu não estou contente com a prestação de serviço do Infose, vou invocar os meus motivos que me deixam descontentes com essa prestação de serviço. Estás a utilizar a tua liberdade de você se exprimir. Mas o que tem estado a acontecer é criar caricaturas, ofender, caluniar, isso não é uma liberdade de expressão, como as pessoas pensam. Por isso, e como eu disse, nós não temos episódios de pessoas de corte de internet, ou, por exemplo, limitação da utilização do WhatsApp, limitação da utilização do Facebook ou do TikTok. Nunca tivemos esses episódios em Angola. Por isso, as pessoas têm sempre liberdade para se expressarem. Agora, naturalmente, e como em qualquer sociedade organizada, existem limites. Por isso é que nós nascemos no hospital, estudamos numa escola, somos enterrados num cemitério. Tem de haver regras. Numa cidade, a sociedade não pode ser uma cidade sem regras. Por isso, os fóruns de governança da internet vêm exatamente para ajudar a auxiliar de como é que devemos nos posicionar diante dessa facilidade. Porque, notas, o próprio governo de Angola, que no fundo, se for acusado de coartar a liberdade de expressão das pessoas, não seria o primeiro a ter um investimento de um projeto Angola Online que libera internet gratuita para todos. Correto, faz sentido. Por isso, eu acho que essa questão, não sei quem que estuda essa coisa, as leis falam melhor do que eu sou tecnólogo de carreira, por isso, se calhar a liberdade de expressão é por outros fóruns. Não, mas pronto, nós trouxemos aqui a liberdade de expressão em termos também de governação da internet, porque tem a ver também como nós vamos ser regulados, também quais são as nossas limitações. Claramente que a nossa liberdade termina aonde começa a liberdade dos outros. Mas ainda sobre a governança da internet e inovação em tecnologia, o senhor diretor falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi que quando nós podemos ter os telemóveis, os computadores, e que as crianças, vocês têm o projeto do ensino de base, que eu acredito que a base para uma sociedade desenvolvida começa na educação e começa no base. Como é que o Infosa está a ver esse desenvolvimento, olhando também para as infraestruturas que são necessárias? Ou seja, há aqui uma simbiose de trabalho com os outros ministérios, propriamente vou dizer o Ministério de Energia, onde que para levar as telecomunicações vai ser necessário também um ponto de consumo de energia para poder ligar os equipamentos. Como é que está a olhar também para aquilo que é a inclusão própria digital com o Ministério da Educação? Porque vocês estão a levar a tecnologia, vocês têm essas iniciativas, mas os ministérios chaves daquilo que é a base para com que isso aconteça, vocês têm trabalhado junto, conversado naquilo que são as iniciativas ou os targets, os objetivos? Bem, é assim, eu tenho estado a defender uma questão simples. Os ministérios devem ser complementares um do outro. Se nós não percebermos essa forma de ser e de estar na governação, falhamos todos. Ou seja, a complementariedade tende a consistir naquilo que é... O Ministério da Educação tem não sei como é que se diz em português correto, tem um core business definido, né? Que é a questão da educação. No passado, já houve uma concertação em que os diretores dos gabinetes de tecnologia, de informação, dos diferentes departamentos ministeriais, tivesse o aval do Ministério na indicação desses responsáveis. Na verdade, essa iniciativa era exatamente no sentido de unir esforços para que aquilo que são as necessidades ligadas às telecomunicações dos diferentes departamentos ministeriais fossem reportados por esses responsáveis que eram indicados. Porque nós já tivemos no passado situações de que um contabilista era um diretor do gabinete de GTI, do departamento ministerial. Já tivemos situações em que o enfermeiro era um diretor do GTI, do departamento ministerial. E tivemos então que pôr ordem essa iniciativa. A iniciativa do CEP
concorreu exatamente também para nesse sentido. Nós, quando o CEP teve na gestão do Infose, havia um conjunto de serviços dos diferentes setores que estavam congregados numa única janela, que se chamava o CEP. A questão do reconhecimento de estudos, por exemplo, é feito pelo CEP. Há um conjunto de serviços que hoje, a consulta do NIF, a consulta do NIF, a consulta, por exemplo, do bilhete de identidade, um conjunto de serviços que estavam todos congregados numa única plataforma. Hoje, se reparares, a questão do pagamento de energia, hoje tens várias iniciativas que estão online, né? São, na verdade, decisões concertadas para o benefício das nossas próprias populações. Bom, entendemos que devemos conversar mais, também é verdade. Ainda há muito trabalho para se fazer, para se chegar ao nível que se pretende. Porque o facto de nós estarmos hoje a investir $89 milhões para a construção de uma infraestrutura de cloud nacional, que é sustentada por 2 data centers, um principal e um redundante, e a cloud vai trazer um conjunto de serviços para o benefício das estatísticas inclusive, né? E como é que o consumidor final, nós vamos sentir isso ou isso é institucional? Não. A cloud vai ser uma cloud pública. Porque hoje, na verdade, quase todos nós nos smartphones estamos sempre a guardar os nossos documentos na nuvem, né? Se calhar tens exatamente a mesma situação, né? Estás a guardar na iCloud. Sim. E ainda por cima tens a versão gratuita. O que eu gosto muito daqui do podcast é que às vezes o nosso diretor de conteúdo nos traz também convidados que não tenho palavras. Mas, senhor diretor, não, temos que continuar. É exatamente essa direção que é para perceber aquilo que será o benefício, né? No fundo, o que eu queria dizer é: nós estamos a entregar todos os nossos dados pessoais a pessoas desconhecidas. E é uma preocupação do governo. Por isso há esse investimento na cloud. Porque uns usam OneDrive ou Google Drive. Sim, é um conjunto de soluções de clouds que existem a nível do mundo, né? E as pessoas estão vaidosas, né? Eu tenho todos os meus documentos na cloud. Se eu perder o meu telemóvel, só preciso reconectar com o meu e-mail, eu recupero tudo de novo. Mas a quem tem estado a entregar a responsabilidade da custódia dos teus dados pessoais? O senhor diretor está nos Não estou a questionar, né? Estou a fazer uma pergunta para que as pessoas que nos acompanham percebam o risco em que se colocam quando colocam os seus documentos pessoais na mão de pessoas desconhecidas. E mais, a questão da utilização dessas clouds gratuitas, se tiveres um incidente, não tem suporte de absolutamente ninguém. Perdeu-se. Se for um serviço pago e contratado, tem termos, como é que chamam? Termos e condições. Nos termos e condições, infelizmente, e aqui também para chamar a atenção, temos mesmo de passar a ler. Sim, nós só aceitamos. Sempre que estamos a instalar um aplicativo, é next, ninguém lê uma única linha do que é que diz, quais são os termos e condições do serviço que está a adquirir. Esse é um problema sério. E o Fórum tem estado a levar essa informação, esse nível de formação. Mas, senhor diretor, eu não percebi aqui uma coisa. A cloud que estão a criar é para qualquer indivíduo que queira guardar os seus documentos, ficheiros nas nuvens para estar lá. Não é simplesmente institucional. Certo. É para todo angolano. É para todo angolano. Nós já temos assim como são os domínios. Correto. Sim, nós aqui já produzimos os domínios. Mas nesta toda cloud, como é que está a construção dos data centers? Bem, nessa altura devemos estar aí na ordem dos 15% só. Mas a intenção é até novembro conseguimos inaugurar os data centers e colocar a cloud em produção. E não querendo fugir muito do assunto, senhor diretor, como é que está a situação das criptomoedas? Nós aqui ainda não é legal as criptomoedas, mas também nós sabemos que já existe em alguns sítios, muito porque, pronto, as criptomoedas, para poder ter um centro de criptomoedas é preciso muita energia, a nossa energia aqui é barata, então Angola torna-se um campo favorável para este negócio. Como é que vocês estão a olhar para esta situação? Creio que a semana antepassada, aprenderam um grupo de meliantes, é assim que nós podemos chamar, que estavam a fazer isso num dos locais aqui em Angola, Luanda, corrija-me se eu estiver errada. É assim. É preciso que as pessoas respeitem a soberania dos Estados.
E cada Estado tem de definir o que é o melhor para si e para o seu povo. Correto. E o facto de uma coisa estar a ser utilizada massivamente em outras partes do mundo não significa que seja benéfica para todos. Tem que se partir desse princípio e tem de haver soberania. E o governo de Angola, naturalmente, nós vamos ouvindo relatos de outras partes do mundo em que houve benefícios, mas também houve muitos prejuízos, e nós, naturalmente, vamos tendo alguma cautela na questão da adesão a esta forma de economia. No fundo, é uma forma de economia. Mas esse é um fórum que se remete mais à questão do regulador financeiro. Banco Nacional de Angola, Ministério das Finanças. Porque nós, do setor das comunicações eletrónicas, se me perguntares que o facto de ter uma boa conectividade, o facto do governo estar a pensar na construção de um novo cabo submarino para ligar a Angola à Europa, se me perguntar se isso é favorável para essa iniciativa de criptomoedas, acho que é. No fundo, a nossa responsabilidade, que é garantir conectividade de serviços, está lá. Agora, tem de existir uma questão de regulação do setor financeiro. Isso não depende de nós, porque naquilo que é responsabilidade nossa na questão da infraestrutura, hoje nós podemos falar que estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, mas podemos melhorar. Né? Como ele disse, ainda existem algumas zonas de sombra. Mas, de modo geral, hoje tem muitas iniciativas de conectividade a nível do país que nós nos sentimos que estamos no bom caminho. E se olhares para isso, hoje quase que ninguém fala da Angola Telecom. Quase ninguém fala. Sim. A Angola Telecom se manteve fiel ao seu modelo de negócio, que era dados e voz, e hoje nós temos as UNITs, no fundo, as grandes iniciativas do serviço de conectividade que nós temos são de iniciativa privada. Felizmente. Mas, senhor diretor, os serviços de conexão, juntamente com as startups, acredita que pode também solucionar essa gap de desigualdade social? Eu acho que sim. Como? Não acho, tenho certeza. Eu estou a chamar a atenção das pessoas. Nós estamos mais preocupados em apontar o dedo às falhas do que estamos preocupados com soluções, até que envolvem o nosso próprio crescimento. Okay? Imagina, coloca-te um ponto de internet gratuito no largo próximo à tua casa, que às vezes até abrange a tua própria casa. Imaginemos, por exemplo, não sei se ouviu falar da Sócia, né? Já. A Sócia nasceu como uma startup, hoje a Sócia se calhar nem deve ser startup, deve ser uma boa empresa, mas de uma iniciativa em que o dono só precisava de um computador, por exemplo. Porque a questão da liberalização do mercado das comunicações eletrónicas é exatamente para alavancar a própria economia e melhorar a vida das pessoas. Mas as pessoas não podem esperar que o governo também pega na cabeça dele e lhe coloca lá as ideias do que ele deve fazer. O que nós estamos a fazer é criar condições para que as pessoas utilizem essas infraestruturas para o seu próprio crescimento pessoal. Por exemplo, eu não perguntei se havia alguma solução, por exemplo, de uma solução de gestão tipo do serviço de mototáxi. Sim. Imagina dois jovens que se unem e utilizam um computador, desenvolvem um aplicativo do serviço de mototáxi. Imagina se a corrida custa 100 kwanzas. E diz assim, meu amigo, vamos nos organizar, vamos fazer um aplicativo em que vocês todos ficam cadastrados, aumenta a segurança, aumenta a confiança na utilização desse tipo de serviço, mas vocês podem nos pagar só 1 kwanza por cada viagem que vocês fazem. Multiplica 1 kwanza para 1 milhão de pessoas que você transportou durante o mês ou durante o ano. Quanto dinheiro você tem? Está rico. Porque assim, é preciso olhar para a utilidade que tem que se dar às coisas. Mas é importante que as pessoas também se formem. Porque não temos jovens que vai ficar no largo das 7 da manhã até as 17. Só mesmo a navegar no Facebook, nos TikToks, fazer memes, fazer não sei o quê. Aquilo que ele devia utilizar de positivo, dada a infraestrutura que lhe foi disponibilizada, ele não faz. E nós temos estado a levar o fórum a nível das outras províncias exatamente para abrir a mente dos jovens de que os recursos que têm sido colocados à sua disposição é para o crescimento delas, é para apoiar as finanças da própria família. E só uma clarificação, senhor diretor. Essa internet para todos vem do nosso satélite? Não. O satélite é uma infraestrutura. É o meio só de transportação. Transportação. Agora, o serviço de internet é fornecido pelos operadores. Correto. Pronto. Imagina, quer dizer que o Estado é quem paga. Só um minuto. Imagina a tua casa.
Vais ao mercado, vais comprar as tomadas, vais comprar os fios elétricos, vais colocar as lâmpadas, certo? Tens uma infraestrutura elétrica em casa. Tens energia? Não. Então, se tu não fores a Ende contratar o serviço para colocar na tua infraestrutura, é inútil. Correto. Pois, o satélite é exatamente isso. A infraestrutura está lá, a cobertura está lá, mas é preciso ir buscar o serviço. Tens que buscar serviço a quem? Aos operadores. A Unitel, a Angola Cables, a Fricel, para colocar a internet dentro dessa infraestrutura, para fornecer serviço. Sim. Porque ele, como satélite, só e simplesmente é simplesmente uma infraestrutura de conectividade, não tem serviço lá. O ponto onde eu quero chegar, assim, a diretor, é no sentido que nós, às vezes, só olhamos para o ponto final. E todo esse trabalho do background que o governo faz, nós não conseguimos ver e muitas das vezes não conseguimos sentir. Certo. Então, o que eu gostaria de ter aqui da nossa conversa é essa clareza de nós conhecermos esse background do esforço que o governo tem feito de um ponto para o outro e entender. Porque às vezes nós tomamos as coisas por garantia. Ou seja, estamos ali a utilizar a internet, vemos, ok, temos a internet, vamos criticar um bocadinho, claramente, se calhar a velocidade, não a velocidade, mas ainda assim não olhamos para o background, porque até nós já tivemos aqui um nosso convidado em que disse que a internet cá em Angola ainda chega a ser melhor que muitos países. Eu, inclusive, já a experiência própria para a Alemanha, a internet daqui de Angola é muito melhor que da Alemanha, mas só que muita gente, e eu também em muitos casos em que utilizo a internet pública, não me sinto assim totalmente satisfeita, mas eu compreendo que é tudo um processo evolutivo, mas há quem lá em casa que está agora a nos assistir não consegue entender isso. Então, o que eu gostaria de trazer aqui nessa nossa conversa é esse background do esforço que vocês têm feito para trazer a internet a todos, para que nós então possamos consumir com consciência. No fundo, a internet gratuita que tem sido colocada, ela é subvencionada pelo governo, que chega a custo zero ao utilizador final. Ao acessar os pontos de internet gratuito, não pagas absolutamente nada. O governo custeia a infraestrutura e custeia o serviço. Naturalmente que nós temos que pagar esse serviço. E o governo contrata esse serviço por parte dos operadores privados também. Hoje nós, por exemplo, nós temos e nós agora estamos aqui a discutir essa questão de firmar parcerias com o Banco Bay, que é uma empresa do setor financeiro, mas que também associou-se, no fundo, à iniciativa da massificação da inclusão digital, disponibilizando também pontos de internet gratuito. Por exemplo, a Unitel tem exatamente a mesma iniciativa. A Unitel tem mais de 100 pontos de internet gratuito. O Banco Bay, estamos a falar acima de 250 pontos de internet gratuito, que também está disponível. E aquilo que nós estamos a tentar fazer hoje é tentar unir esse esforço entre o setor privado e o setor público, no sentido de oferecermos cada vez melhor serviço às nossas próprias populações. Mas, não obstante a questão da internet gratuita que tem sido instalada, mas nós temos que compreender o processo. Nós, quando começamos, e de forma crítica, não tínhamos internet de 200 kwanzas. Os tens. Ou seja, as pessoas têm de olhar para a aldeia toda, né? Como se diz, têm de olhar para a aldeia toda. Hoje existem muitas facilitações para se ter o serviço de internet. Hoje tu podes comprar uma recarga de 100 kwanzas que dá-te X megas para resolver uma situação pontual, utilizando o recurso da internet. Ou seja, a internet é cara ou é barata? Depende do modo como nós encaramos, né? Porquê? Porque hoje as pessoas não são obrigadas a ter 10 mil kwanzas para ter internet. Hoje com 200 kwanzas tens internet. À sua medida. O problema é que nós temos os tais luxos de ostentação, né? Quer dizer, não, eu tenho X GB, mas faz com ele o quê? Que tipo de progresso traz esse 10 GB que você tem acumulado no telefone? Só mesmo para fofocar? Tens investigado para o teu próprio crescimento intelectual? O que é que tens tentado fazer para melhorar a tua condição financeira utilizando esses recursos? Hoje, a partir do telemóvel, podes fazer bastante dinheiro na internet. Os fóruns vêm para regular essas questões e mostrar caminhos onde é que a nossa própria juventude pode se orientar no sentido de tornar então estes recursos rentáveis, né? Rentáveis é trazer alguma economia para as famílias. Por isso, entendemos nós que a internet é, sim senhor, uma alavanca para o crescimento econômico e social de um determinado país. E nós não estamos a par disso. Senhor Diretor, quais são as prioridades para os próximos anos que o Instituto tem para poder então fomentar o mercado e viabilizar ainda mais a governação? Primeiro, nós estamos muito apostados em continuarmos a fortalecer a questão
da soberania digital, que é fundamental. E dentro disso estamos agora a discutir a lei para a regulação da questão dos crimes cibernéticos, por exemplo. A questão da regulação da cibersegurança. Aquilo que nós temos em memória e para garantir segurança. Da mesma forma que a INAP, acho que sabemos todos o que é a INAP, né? Uma escola aqui de administração pública. Quando se tornas um gestor público, tens que obrigatoriamente frequentar um curso de agregação no ENAP. Quando te tornas um diretor-geral, por exemplo, vai lá fazer uma formação para aprender a gerenciar o SIGF, a regra de execução do orçamento público, como é as regras, aquilo que é a questão da ética na administração pública, o que é que podes, o que é que não podes fazer. Isto. E a nossa preocupação é instalarmos o Centro Nacional de Treinamento de Cibersegurança para nós aqui estabelecermos níveis. Ou seja, para nós aumentarmos o nível da segurança ao navegar na internet em Angola, nós temos que ter pessoas capacitadas para o efeito. Ou seja, este centro deverá ser um centro de certificação. Não interessa se sejas um ente público ou privado. Ao nomeares alguém responsável para a área de cibersegurança, tem de ser certificado pelo governo de Angola. Por quê? Imagina que tu vives numa casa segura, mas tens o vizinho da parte de trás que tem uma certa vulnerabilidade. Quando o vizinho está vulnerável, significa que tu estás vulnerável. Então, se o governo tiver as melhores infraestruturas com a maior segurança do mundo, mas todo o setor privado estiver desprotegido disso, continuamos exatamente todos no mesmo ambiente, contaminado. Então, há uma preocupação nossa que venha, de facto, a ser regulada essa questão até para provar a competência da pessoa que vai ser indicada para um cargo de alta responsabilidade, que é a questão de cibersegurança das empresas, né? Para ser diretor, para ser chefe de departamento de cibersegurança, que é do organismo público ou do organismo privado, nós queremos trazer aqui um ponto de convergência em que todos nós estejamos, então, de acordo que essa pessoa tem qualificação para o exercício dessa função. Essa é uma questão. A própria questão da lei da cibersegurança, que é a construção do NOC e a construção do SOC, não? O NOC é um ponto de monitoramento de operações, né? O SOC é um centro de operações e prevenção de incidentes cibernéticos. Está na forja essas duas iniciativas, no sentido de que todos os operadores privados, não digo que serão obrigados, mas por uma questão de cooperação institucional, deveremos todos nos conectar ao NOC governamental, ao CERT, no sentido de termos em tempo real o estado do espaço cibernético angolano, por exemplo. Nós temos isso como prioridade. A questão do contínuo reforço de fortificação da utilização do domínio nacional. O que é o ponto A. Essa é uma aposta nossa, porque quanto mais as empresas utilizarem o domínio local e nacional, maior confiança oferece ao utilizador final. E a questão do data center da Cloud Nacional, que no fundo acaba sendo a grande coqueluche para os próximos anos, a sustentação disso, e educar a população, a literacia, no sentido de utilizar aquilo que são soluções locais, né? Ficamos todos melhor protegidos. E fundamentalmente uma cloud que é do governo, o governo é sempre um ente do bem, né? Que está para proteger a própria população. Sim, o governo não tem como, não se pode fazer nada sem as políticas públicas e privadas. Senhor diretor, a última questão aqui que eu tenho que trazer, porque não se pode falar de governação digital, da internet, as tecnologias, sem tocar na inteligência artificial. Como é que o Instituto está-se a preparar ou vê a inteligência artificial para Angola? Bem, eu tenho dito, a inteligência artificial é um bom parceiro. No princípio houve muitas confusões, né? Houve muita desinformação. Não, a inteligência artificial vai tirar todos os empregos. Não vai não. A inteligência artificial vai melhorar a eficiência da execução das nossas próprias atividades. Por isso a inteligência artificial para mim é sempre um parente bem-vindo. E nós a nível do Instituto, mas nós temos que entender e começar a segregar as coisas. Nenhum país vai se tornar forte se não tiver uma educação forte. Eu continuo a insistir em todos os espaços públicos a quem eu falo que temos que revisar os nossos
planos curriculares. Temos de revisá-los. Eu acho que, eu costumo dizer, e espero que as pessoas não me entendam mal, os meus desenvolvedores, eu não estou a aceitar desenvolvedor, por exemplo, que já tem 3 filhos. Não aceito. O senhor diretor é mentor? Tem uns tantos. Eu fui diretor de escola, tá sabendo? Eu fui diretor do ITEL, com 5 anos. Eu digo sempre que é logo no finalzinho do podcast, quando a conversa realmente começa a aquecer. Senhor diretor, eu disse que era a última pergunta. Rapidamente, conta-nos um bocadinho de qual foi o maior desafio ITEL para agora para o Instituto e o porquê que não aceitaria um indivíduo de 3 filhos para ser, ou para estar então como seu pupilo. Aqui, há atividades que o nível de exigência, o nível de concentração que se quer, já não se coaduna com determinados perfis. Essa é a minha definição. Por isso é que eu estava falando na revisão dos currículos. No fundo, o que eu tentei transmitir é: nós temos que começar aí com a 2ª classe, ou mesmo na 1ª classe. Hoje, os nossos filhos de 5, 6 anos já sabem ler e escrever, diferente do passado. Tem alunos na 3ª classe que não sabiam nem sequer escrever o próprio nome. Hoje a realidade é diferente, entendemos nós que deve ser adequar a essa nova realidade. E quando eu falo da revisão dos planos curriculares, é no sentido de introduzirmos disciplinas que têm a ver, por exemplo, com a questão da economia digital. Como é que nós introduzimos os nossos filhos nesse ambiente? Tem que ser na eternidade. E a questão da inovação tecnológica, sem desprimor aos mais velhos, mas eu entendo que a juventude tem um nível de criatividade fora do comum. Então, por exemplo, eu no Infose, os miúdos todos da área de desenvolvimento, primeiro é que são solteiros. Eles estão disponíveis até 1 da manhã, 2 da manhã, e ninguém vai lhes chatear a vida. Porque o período da noite, e há no setor das comunicações eletrónicas, há iniciativas que só podem ser começadas a partir das 0 até as 4 da manhã. Por causa do tráfego? Por causa do tráfego. Imagina ter que interromper um circuito em que você tem clientes ligados naquele circuito. Não podes fazer à luz do dia. Vais interromper a própria atividade do próprio cliente. Então tem de ser feito das 0 mais ou menos até as 4 da manhã, porque a partir das 5 da manhã já tens muito tráfego na rede. E o senhor diretor aceita mulheres na sua equipa? Claro. Porque a mulher tem uma outra responsabilidade. Não, pode, é assim, pode ter. por incrível que pareça, enquanto diretor-geral do ITEL, as senhoras sempre suplantaram os rapazes enquanto eu estive lá. Por isso as mulheres têm vindo a tentar inverter a pirâmide, né? No passado, no Instituto, o Instituto tem capacidade para cerca de 1.200 alunos por ano. Nos 2 turnos, podias ter 900 alunos, né, do sexo masculino, podia ter só 100 do sexo feminino. Hoje a pirâmide tem estado a inverter um bocado. Mesmo no próprio aproveitamento escolar, mesmo na própria criação e inovação, hoje as mulheres têm estado a tentar superar um bocado aqui. Por isso eu não tenho dificuldades com a relação se é homem ou se é mulher. O meu critério é mais o perfil da pessoa, é o que mais me interessa. Ok. Então, aqui foi a nossa conversa com o diretor André Pedro, na qual nos trouxe um bocadinho daquilo que é a visão sobre a governação na internet em Angola. Podemos ver que realmente há uma liberalização do mercado e que Angola está assim preparada para trazer as novas tecnologias e que, na verdade, o país quer até que traga as empresas, que se criem empresas e que os jovens estejam mais envolvidos. Assuntos como as taxas aduaneiras já estão a ser resolvidas e, senhor diretor, última palavra e uma recomendação para o mercado. Pronto. Eu acho que vou insistir na questão da educação, simplesmente. O meu conselho é a utilização responsável daquilo que tem sido colocado à disposição das populações. E quando eu falo em utilização responsável, estou a dizer à juventude, fundamentalmente, para que utilize esse recurso para o seu próprio crescimento pessoal e financeiro. Porque hoje, o maior motor da economia do mundo são as tecnologias. E nós não podemos ser diferentes dos outros. Então, porque hoje todos nós, porque é que somos obrigados a utilizar um Facebook, um WhatsApp? Porque é que nós não podemos influenciar uma rede nacional que depois possa ser tendência para o mundo? Porque hoje o tráfego é dos maiores negócios que há no mundo. Né? A questão do tráfego, a gestão do tráfego, por exemplo. A questão
dos dados pessoais, ou seja, dos meus fluxos que fazem passar dinheiro pelo mundo. Por que é que nós não desenvolvemos soluções ligadas a isso para melhorar a nossa própria vida? Ao invés de estarmos a caluniar. Ou seja, as pessoas devem prestar atenção, na verdade, não naquilo que lhes falta, mas naquilo que eles podem realizar. Porque às vezes estar preocupado com aquilo que te falta limita a tua visão com relação àquilo que você pode realizar. Isso tem sido a nossa realidade, por isso tem havido bastante desinformação a nível das redes sociais. As pessoas divertem-se muito com coisas que não têm proveito absolutamente nenhum. Chamar a atenção que nós, enquanto governo, enquanto Instituto de Fomento de Sociedade de Informação, essas iniciativas tecnológicas que temos estado a levar é no sentido de empoderar a juventude. Primeiro, com bastante informação, e segundo, com formação, e terceiro, então, gerar economia para as populações, por intermédio dessas soluções que temos estado a colocar à disposição das pessoas. No fundo, é isso que nós queremos que as pessoas façam, utilizem com responsabilidade e que traga riqueza para as famílias. Obrigada, professor, diretor. Cá foi o nosso episódio em que tivemos aqui o senhor diretor do Infos para nos falar um bocadinho sobre a governação da internet em Angola. Eu sou a Alda Manuel, a sua host tecnológica. Nós trazemos a tecnologia no conforto da sua casa. Não deixa de partilhar e pode meter aqui os seus comentários e questões que nós teremos todo o prazer de responder e também o senhor diretor vai responder pós-podcast. Muito obrigada e nos esperamos no próximo episódio.